A verdade dos fatos doa a quem doer. A opinião sem medo. Poder Paralelo. Olá, gente, bem-vindos a mais um programa Poder Paralelo. Hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022, do século 21. Aí você pode participar ao vivo, você faz sua pergunta através de nossas redes sociais. Mande a sua pergunta ou dê a sua sugestão, mande o seu alô através do Patos ao Vivo, YouTube Patos ao Vivo. Também conosco, as nossas redes sociais, você pode participar através das redes sociais. Mas para que você possa participar do sorteio, é importante que você mande a pergunta através do Patos ao Vivo. Hoje, nessa noite de terça-feira, vamos iniciar hoje mais uma sessão do nosso programa, conversando com os pré-candidatos a deputados do nosso município, de Patos de Minas. Do meu lado, o amigo Marcinho Brou, como acontece toda terça-feira. Boa noite, Marcinho, seja bem-vindo. Opa, boa noite, Donizete, obrigado, boa noite, pessoal de casa, bem-vindos a mais um Poder Paralelo. E hoje o assunto é política, eleições 2022. E como já mencionado pelo Donizete, vamos iniciar nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputados federais e estaduais. Inaugurando essa série de entrevistas, aqui conosco mais uma vez, José Eustáquio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, uma boa noite aos telespectadores, uma boa noite a você, Marcinho, uma boa noite ao Donizete. E estamos aqui à disposição de vocês aí para bater um papo com todo mundo que assiste esse programa, e muita gente assiste. Verdade. Obrigado a você, Zé. Avisando aí a nossa enquete de hoje, Nolasco, qual que é a nossa enquete hoje mesmo? A nossa enquete de hoje, você está lá. Ó. Na sua opinião, Patos de Minas conseguirá eleger deputado federal? Sim ou não? Vote lá na nossa enquete. A pergunta de hoje é se, na sua opinião, Patos de Minas elegerá deputado federal. Zé Eustáquio, a gente fala aí com o senhor como pré-candidato, mas vamos trabalhar aí com a hipótese de um candidato. O senhor está pronto? É isso mesmo? O nome do senhor sendo aprovado, o senhor será mesmo candidato ou algum quadro pode ser mudado? Como que é? Depende agora da convenção ou o senhor pode mudar de opinião e apoiar outro candidato em função de uma candidatura única? Não, mudar de opinião a gente pode mudar a qualquer momento, sem problema nenhum e sem estresse nenhum, né? Mas a minha candidatura está colocada, vamos ver agora a reação popular. E até é bom, Donizete, você ter iniciado o programa com essa pergunta, porque existe um calendário eleitoral a ser seguido. Esse calendário eleitoral estabelece que até 180 dias antes da eleição, ou seja, no dia 2 de abril, as pessoas que têm interesse em disputar a eleição devem estar afiliadas a algum partido político. E esse prazo venceu no último sábado, e então nós hoje somos todos pré-candidatos, mas nós sequer temos ainda as nossas fichas avaliadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque agora os partidos têm até o dia 14, que seria 15, mas até o dia 14 de abril, para apresentar ao TRE no Brasil inteiro, não é só Patos não, a sua lista de filiados. Então, a partir daí é que nós, da análise do TRE, é que nós estaremos realmente filiados àquele partido. Entendi. Zé, não se preocupar com seu telefone não, viu, Zé? Que você pode responder o povo aí. Aqui nós é assim mesmo. É que o telefone toca, você pode atender. Zé, é o seguinte, o senhor falou o período de filiação ou troca de partido, 2 de abril. Isso. Só que o partido tem até o dia 12 para apresentar essa lista. 15. Dia 15. 15, mas 15 vai ser sexta-feira da Paixão, fica sendo 14. Tá. Essa filiação, quando fala de filiação, Zé, ele tem que ser lançada no sistema até o dia 12? Porque senão o cara ia ficar lá e apresentava até o dia 12 e colocaria mais gente. Então esse perigo não existe ou o senhor não tem esse conhecimento? O partido tem até o dia 14 para lançar no programa. Então praticamente ele tem até o dia 14 para filiar. Sem dúvida. Porque coloca-se dia 2, mas uma vez que... Nós sabemos que é a brecha, desde né? que ele filie com data anterior ao dia 2. É o mesmo se você tivesse assinado a ficha de filiação, por exemplo, ao dia 2 de abril. Então, há de conver que ainda existe a possibilidade de alguns que até mesmo não se filiou ainda, de filiar até o dia 14. Sem dúvida. Até o dia 14. Aí o senhor era candidato, o senhor era afiliado no Democratas, né? Hoje União Brasil. União Brasil. Houve a união do Democratas com o PSL, criou-se a União Brasil.
O PFL é um camaleão. Ele foi PFL, antes era Arena 1, Arena, como é que chama? Tinha antes ainda, né? Era Arena, depois passou a ser PDS, Depois passou a ser PFL, depois passou a ser Democratas. e agora é União Brasil. Agora uniu com o PSL, ficou sendo União Brasil. Aí uniu-se com o PSL 17, União Brasil. E o número mudou, né? Era 25, agora é 44. Ah, tá. E o senhor, no caso, 44 era o número pretendido pelo o partido que o presidente ia fundar inicialmente. Depois Isso. foi para 38. O senhor, então, hoje está em qual partido? No PROS. No PROS. Eu me filiei no último sábado no PROS, mas assinei a ficha de filiação e encaminhei pelo partido, né? Agora o partido vai tomar as medidas, as avaliações, vai verificar e tem até o dia 15 para encaminhar para o TRE, que eu tenho a impressão que essa avaliação do TRE é um pouco demorada. Eu acho que até lá pelo metade do mês de maio é que nós teremos aí a definição certa dos partidos a quais nós estamos realmente filiados. O partido pode negar a filiação do senhor, se quiser? Pode negar. Isso o diretório municipal ou qualquer um dos diretórios? Não, o diretório mais é o estadual, né? Aqui em Patos não tem diretório municipal do PROS. Qual a escolha, o porquê da escolha desse partido? Olha, eu não gosto de esconder nada dos outros, não, né? Das pessoas, não, principalmente em entrevista, né? Nós estamos tendo aí já alguns exemplos aí, nessas eleições proporcionais, são de deputados, de vereadores. Essas eleições, às vezes, a pessoa é muito bem votada e não consegue ser eleito por causa da proporcionalidade dos votos. Nós temos aqui em Patos o exemplo, o Otaviano Marques, foi candidato a vereador, uma eleição aí. Ele foi o segundo mais votado entre todos os candidatos a vereadores. Só que ele perdeu para o Pedro Lucas. O Pedro Lucas teve mais votos que ele. E os dois eram do mesmo partido. Mas teve um ano que o próprio Pedro Lucas também perdeu. E esse partido só fez um vereador. Agora nós temos na Câmara atual o André Franco. É o 7º candidato mais votado no geral, de todos os candidatos. E ele está fora da Câmara e tem candidato lá com menos votos. Então, nesse momento, a gente faz uma análise, uma verificação, aonde que você pode ser eleito com menos votos, a probabilidade de ser eleito com menos votos. Na eleição passada para deputado, nós tivemos aqui um caso que eu gosto de falar sempre também, a Grace Elias de Patrocínio foi eleita com 37 mil votos, o Zé Vitor de Araguari foi eleito com 32 mil votos, e o nosso Zé Humberto aqui, ex-prefeito Zé Humberto, ex-deputado Zé Humberto, teve quase 50 mil e ficou fora. Ficou de fora. Então, foi... É uma loteria que você tem que jogar. Então, nós fizemos uma análise. Nos últimos dias, eu fui procurado aí por vários partidos, inclusive o próprio presidente Temer, Michel Temer, me ligou, me convidando para ir para o MDB. Eu expliquei para ele essa situação, falei, presidente, a dificuldade que eu tenho para ir para o MDB é a possibilidade de voto, que eu não tenho voto para 80, 100 mil votos, não tem essa possibilidade. Eu tenho que escolher um partido que me dê condições de ser eleito com votação menor, né? Fui procurado aí pelo PTB, pelo PDT, pelo Republicano, o presidente estadual do Republicano esteve aqui em Patos 2 vezes, o presidente do PROS também esteve aqui 2 vezes, né? O presidente do MDB, o Nilton Cardoso Júnior, deputado Nilton, também esteve aqui conversando conosco aqui. Então, vários partidos procuraram vários candidatos, não sou só eu não, vários foram procurados aí para filiação, né? E cada um escolheu da maneira que achava que via a listagem dos candidatos e onde tinha mais possibilidade de entrar. Então, a escolha foi dessa e também pelo fato do PROS ser um partido de centro e ser um partido que não te obriga, não obriga os candidatos a, nesse momento, já definir por um candidato a presidente, por um candidato a governador. Então, nós estamos todos à vontade com relação a isso. Mas só por curiosidade, desculpa te cortar, vamos supor, na pior das hipóteses, o senhor é eleito, certo? Sim. Pelo partido devido à legenda. Isso. Disso, de alguma forma, o partido, depois que o senhor assumir, ele pode interferir de alguma forma, como troca de favores, por ter aceitado o senhor lá dentro? Não, os partidos, na realidade, o mandato é deles, né? Por exemplo, se eu for eleito por algum partido e quiser mudar de partido, a não ser naquela janela partidária que se abre, eu sou cassado. Então, por exemplo, agora abriu de 1º a 31 de março, abriu a janela partidária para os deputados federais e estaduais optarem por mudar de partido. Então, nós estamos vendo aí uma revoada muito grande de deputados passando de um partido para outro. Mas os vereadores não. Os vereadores que nesse momento agora
mudar de partido para concorrer a uma eleição aí em outubro desse ano, eles perdem o mandato. A troca é somente para deputados. Nesse momento. Momento. E depois, em março de 2024, aí sim para os vereadores que quiserem trocar de partido. Antes de nós ir então comercialzinho, não sei se o senhor sabe como funciona não, mas já que o senhor entrou nesse tema, o candidato a vereador, o vereador atual então, que quiser se candidatar a deputado, ele obrigatoriamente, então ele tem que ser candidato pelo partido que ele está no momento, ele não pode pedir para... Sim. É um pouquinho injusto, né? O deputado pode, o vereador não pode. Né? Mas é porque a janela de vereador é diferente. Ela mas ele pode galgar, então. No ano da eleição. Para ele galgar, então, um cargo superior a vereador, ele só pode fazer isso dentro do próprio partido que ele for atualmente. Ele vai ter que deixar o mandato, né? O senhor tem que deixar o mandato. Ele é cassado, né, na realidade, porque o mandato é do partido, Sim, não é eu dele. Entendo. Então, pela lei... Eu pensei que ele podia só licenciar, por exemplo. Ele tem obrigatoriamente que candidatar se for pelo partido que ele está. Já existe jurisprudência aí, na justiça brasileira, nos primeiros 30 dias, vamos supor que no dia 2 de abril o candidato mude de partido. Nos primeiros 30 dias, o partido a qual ele era originário pode pedir a cassação dele, pode pedir o cargo para colocar um suplente. Se o partido por algum motivo não fizer isso, nos próximos 30 dias, ou seja, a partir do 30º dia, o Ministério Público pode mover esse processo. Ou alguém, um suplente, pode mover, qualquer pessoa pode mover. Ou até mesmo um eleitor. Tá certo. Gente, nós estamos conversando, entrou num outro tema aí, gente, porque ele puxou o negócio da janela de transferência e nós entramos. O tema hoje é outro, nós estamos falando com José Eustáquio Rodrigues Alves, carinhosamente conhecido como Zé Eustáquio, foi prefeito de Patos de Minas, já foi vice, hoje é pré-candidato a deputado federal por Patos de Minas, pelo partido PROS, né? A sua candidatura depende então da convenção que deve ocorrer todas no mês de junho, não é isso? Julho. Então nós estamos falando com o Zé, assim como vamos falar com outros pré-candidatos. Nós vamos só lembrar vocês aqui, gente, que nós estamos falando aqui em nome do Posto Água Limpa, Posto Kenny e Posto Terra Nova. Para quem não sabe, o Posto Água Limpa fica na Major Gotti, ali próximo ao balão da Vox, antiga Vox, próximo ao Colégio Marista. O Posto Kenny fica na entrada do bairro Nova Floresta, ali bem no inicinho da rua Ponte Chique. E agora tem um Posto Terra Nova. O Posto Terra Nova fica na JK, em frente ao Bahamas Supermercado, na entrada ali do bairro Jardim Paulistano. Eu falei Posto Kenny, Posto Água Limpa e Posto Terra Nova. Todos esses postos fazem parte da rede postos, da rede Terra Nova de Postos. Aceita-se o cartão Valicard, tem convênio com a empresa. Lá você encontra lavação, troca de óleo, o seu carro é bem tratado e você é bem atendido. Abraço, Fernando Queiroz, lá do Posto Água Limpa, Terra Nova e Posto Ken. Tá certinho? Zé, voltando aqui para você aqui, você falou aí o Marcinho perguntou ao senhor da obrigatoriedade de seguir algumas regras do partido. Uma vez o senhor está lá, o senhor até deixou claro que às vezes o mandato pertence ao partido. Isso implica em algumas obrigações. Partindo de um pouquinho do princípio aqui, eu vi que o senhor falou do Partido PROS ser um partido mais de centro, né? Isso coloca-se mais ou menos a possibilidade de não andar nem... Porque vamos ser polarizados, que hoje falar que a política presidencial não está polarizada é mentira. A prova diz que nenhuma das terceiras vias possíveis decolou e não vai decolar. O fato hoje estamos polarizados entre o Lula e o atual presidente Bolsonaro. Isso que o senhor coloca também foi um fator que ajudou o senhor a definir para ter essa tranquilidade de, na campanha presidencial, poder andar mais livremente, apoiando ou Bolsonaro ou Lula, ou o senhor será aquele candidato que não pretende apoiar candidato à presidência ou tem uma opção de terceira via? Não, Donizete, como eu tenho falado sempre, eu acho que a campanha eleitoral desse ano está muito precipitada, porque nós ainda temos aí alguns passos, algumas datas importantes a seguirem, né? Então ela já ficou polarizada antes da hora. E também estou sentindo que alguns candidatos estão se lançando já a campo antes da hora. Porque nesse momento as redes sociais facilitam isso, está tendo essa facilidade. Então acho que a gente precisava de mais tempo para analisar e ver depois de tudo colocado,
os projetos de cada segmento, os projetos da esquerda ou da direita, projeto de Lula, projeto de Bolsonaro, para a gente poder aí sim definir em cima de projeto aquilo que for melhor para o Brasil e para o Estado, né? Nós temos que definir com calma. Hoje, no final da semana, por exemplo, até o final da semana passada, estava a disputa em Minas, por exemplo, era Calil e Zema. Agora, com a mudança de partido do senador Carlos Viana, que ele foi, primeiro ele saiu do PSD e foi para o MDB. Agora, no final da semana passada, ele saiu do MDB e foi para o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Aí a campanha em Minas já tomou outra dimensão, porque o presidente Bolsonaro deve apoiar o Carlos Viana, por ser do partido dele. Então, já, a partir de agora, já toma outra dimensão. Já surgiu um terceiro nome aqui em Minas que pode rivalizar com os outros dois que já estavam colocados. Certo. Não, eu estou de acordo quando o senhor fala da antecipação e de um projeto, mas não tem que ser inocente falar. O projeto da esquerda nós já conhecemos. Esteve lá por 16 anos. Não, nós conhecemos também o da direita. É. Né? E o senhor conhece, então o senhor conhece da direita. Hoje, o José Eustáquio hoje, ele está mais para a direita ou para a esquerda? Olha, eu vou te dizer o seguinte, na eleição passada, no primeiro turno eu votei no candidato Geraldo Alckmin, que era o candidato do meu partido, né? E no segundo turno eu votei no Jair Bolsonaro, que também era o candidato que estava mais de acordo com o meu pensamento, né? E agora, nesse momento, nós estamos aí sem saber. Você até falou que não surge, eu também acredito que não surge. Mas pode surgir, tem muito tempo ainda, pode surgir uma terceira via, algo que surgiu no governo do Estado de Minas semana passada, né? Então vamos analisar com frieza, com calma, com tranquilidade, vamos ouvir as pessoas, vamos ver quais são os anseios das pessoas, quais são as necessidades das pessoas. Aqui em Patos nós precisamos de muito apoio com relação a isso, porque Patos e a região nossa já tem 8 anos que não tem um deputado federal. Então a região ressente disso e Patos ressente mais ainda disso aí, da falta de um deputado federal. Eu, quando fui prefeito, ia a Brasília visitar os gabinetes. Teve uma vez que eu visitei todos os gabinetes levando um ofício para pedir para colocar verba no orçamento para Patos de Minas. Então nós sabemos das necessidades que tem na saúde, na infraestrutura, na educação, sabemos tudo isso para poder caminharmos juntos aí. Não adianta a gente ir lá e bater em ferro frio, né? Tá certo. Só para me passar para você aqui, Márcio, deputado, eu estou chamando deputado, é uma forma geral que nós vamos chamar nossos entrevistados. Eu teria que chamar o senhor de prefeito, né? Você é prefeito. Mas, deputado, deixa eu falar para o senhor aqui. As redes sociais, elas é boa, mas elas entregam a gente de todos os aspectos. Eu acompanho as redes sociais do senhor. Inclusive, semana passada, eu polemizei lá uma postagem do senhor de apoio ao Lula. Ficou claro, não, na colocação do senhor, depois o senhor verifica, que ficou claro, até teve uns lá que entrou, não, para de atentar o Zé, que deu a entender que o senhor apoiava o Lula. Depois qual postagem? Eu não tô... meu celular está assim, depois do intervalo eu vou mostrar para o senhor, vou achar nessa. Aí por isso que eu estou perguntando ao senhor, se o senhor hoje tem essa tendência de apoiar a esquerda. Porque a gente já de convém, porque hoje Patos é direita. Sem dúvida. Patos é direita. O senhor como candidato. O Bolsonaro ganhou aqui, disparado. E hoje você pergunta, você vê, né? O governador Zema também. O senhor também deve ter, até as pessoas já devem ter pesquisado mais ou menos. Se o senhor sai hoje, numa cidade de direita como candidato, apoiando um candidato a presidente da esquerda, que é uma paixão demais, porque hoje a política nacional é paixão, é 2 times, é Mamoré e RT. O senhor não acha que apoiando um candidato que é minoria na cidade, o senhor não sai prejudicado como candidato? Não, mas eu não estou apoiando nesse momento. Não, estou dizendo assim, numa possibilidade. Assim, porque o senhor tem dúvida ainda, claro, né? O senhor vai ver a orientação do partido e tal. Temos que ver tudo isso ainda. Tem muita coisa pela frente. Eu costumo brincar que tem muita água a passar debaixo da ponte ainda, né? Da ponte do Paranaíba ainda. Até que se definam todas essas coisas, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O vice-prefeito Paulo Mota, a quem eu respeito demais, né? Outro dia ele se filiou no PT e eu estou vendo nas redes sociais muitos questionamentos com relação a isso, inclusive com relação à minha pessoa, porque eu fui à reunião. Mas eu fui à reunião porque o Reginaldo Lopes é um deputado do PT. Todas as vezes que eu ia a Brasília, eu ia nos gabinetes lá, o Reginaldo Lopes sempre me recebeu muito bem.
E naquele dia daquela reunião, o Pedro Cunha, que é secretário... É um guerreiro aí que está sempre brigando. É o secretário-geral do Conselho Estadual de Saúde. Sim. O Pedro Cunha sempre procurou nos ajudar na área da saúde. O Pedro me ligou, tomou a liberdade de me ligar, eu te convidar para uma reunião com o Reginaldo Lopes hoje, sei lá, cumprimentar ele e tudo. Eu não sabia que o Paulo Motta ia, não sabia que o Paulo Motta ia filiar no partido, no PT naquele momento. E o Pedro Cunha falou também na visita que o Reginaldo Lopes ia fazer a Santa Casa. Eu falei, Pedro, a Santa Casa eu não vou não tem condição de eu ir na visita da Santa Casa não. Mas na reunião à noite eu vou. Aí fizeram a reunião, eu sentei lá no fundo, o Paulo Motta, quando chegou na reunião, a reunião já tinha começado, ele sequer me viu que eu estava lá. Depois, quando o Reginaldo Lopes falou o meu nome, o Paulo se levantou lá na frente onde ele estava, foi lá, me cumprimentou e voltou e sentou na frente. Quando o Reginaldo acabou de falar, o Paulo entregou para ele um ofício com algumas reivindicações importantes aqui para a nossa cidade e região, e um segundo ofício se colocando à disposição para ser candidato a suplente senador do Reginaldo Lopes, caso ele fosse senador, candidato a senador. Bom, depois no final de lá, tiramos uma fotografia, todas as pessoas que estavam lá, e o Paulo saiu e eu sequer conversei com o Paulo. E o Paulo sequer eu sabia que o Paulo ia à reunião, e que ele ia se filiar ao partido naquele momento. E é uma medida que ele podia ter tomado, e pode ter tomado, e tomou bem, tomou pensado, e eu respeito plenamente o direito de cada um opinar, partir para onde quiser, né? Tá e certo. o Paulo merece todo o meu respeito. O Paulo tem meu respeito. Antes de você, eu vou passar a bola para você. Deixa eu falar para vocês aqui, Zé, tem um assuntinho que eu vou te perguntar exatamente sobre a filiação do Paulo Motta. Gente, deixa eu falar para vocês, a Farmalu, para quem não sabe, a Farmalu é a antiga Sintropatos. A Sintropatos, que hoje é a Farmalu, fica ali, em frente ao pronto-socorro do Hospital Veracruz, tá? Nós estamos falando da Farmalu. A Farmalu lá tem medicamento, convênio com a empresa, os mesmos convênios que tinha lá da Sintropatos continuam na Farmalu. Lá também tem um disque entrega de remédios, que é o 3822-5608, e lá a direção é da Luana, né? A farmacêutica fica lá 24 horas, tem o Fabiana, a Luana, tem a Micaela e tem também a Sofia. Então eu disse Farmalu em frente ao pronto-socorro do Hospital Veracruz, medicamentos e perfumaria, dá uma passadinha lá. Antes de eu passar a bola para o Marcinho aqui, Zé, você falou da filiação do Paulo Motta lá no PT. E a gente tem que falar porque aqui a gente não esconde. O Paulo Motta, quem recebeu a filiação dele foi Romênio Pereira e o próprio deputado, como é que ele chama aí, o que o senhor falou agora? Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes. O Romênio eu não vi. Assim, já tinha sido anteriormente, né? Recebeu essa filiação do Paulo Motta. E o buchicho, que não é mentira, é de que o diretório municipal não quer aceitar a filiação do Paulo Motta antes de se fazer com ele uma sabatina. Não sabia. Essa é a fofoca do dia, né? E aqui não é a fofoca não, é o boato verdadeiro do dia, né? E aí, eu até comentei com uma pessoa, eu falei, eu acho que a filiação do Paulo Motta hoje no PT deveria ser recebida como uma honra. Porque o Paulo Motta é um guerreiro, um cabra centrado, né? Então, que é verdade, é mesmo, isso não é mentira, isso deve acontecer em logo. Então, eles querem, antes de aceitar a filiação, conversar. Sendo isso verdade, eu até comentei, eu acho que é o Paulo Motta, eles aqui não merecem o Paulo Motta, né? Porque como rejeitar uma filiação de um cara que hoje nós sabemos a importância que ele tem? O que o senhor acha desse posicionamento, sendo verdade, do PT? Municipal. O senhor acha o que ocasiona isso? Bom, eu não conheço o estatuto do PT, mas eu ouço dizer que para se filiar no PT tem que passar por algumas etapas de acordo com o estatuto do partido. Invadir pelo menos as 3 fazendas? Não, nada disso não. Tá. Algumas coisas que tem que ser, algumas reuniões que tem que ser feitas aí, inclusive com a pessoa que está interessada em filiar. Não é um partido assim tão aberto para filiação igual alguns partidos que existem no país aí, que você filia à distância, filia por telefone, não é nada disso. Não estou citando partido não, mas tem partido aí que é fácil para filiar. Eu não sabia que estava havendo contestação com relação à filiação do Paulo Motta, porque ele fez aquela filiação naquele momento ali. Eu não sei se ele entregou a ficha de filiação para o Reginaldo Lopes. Eu sei que ele entregou dois ofícios para o Reginaldo Lopes. Quem recebeu a ficha foi o Romênio e o Reginaldo. Que recebeu a ficha de filiação dele. Foi os dois que o convidaram para fazer parte. Mas o Romênio não estava aqui naquela reunião. Mas quem o convidou e endossou a filiação foram os dois.
Eu nunca conversei esse assunto com o Paulo Motta, até ontem nós tivemos uma conversa rápida, mas nós nunca conversamos nesse assunto. Eu respeito muito o Paulo foi um vice exemplar, uma pessoa... Eu também não conversei com ele não, mas esse fato eu ouvi de pessoa que realmente é verdade. Isso é verdade. Eu também respeito mais o Paulo, mas que o diretório municipal está contestando a filiação dele, tá. O municipal, eu não sabia. Porque também o PT, e não é segredo para ninguém, o PT tem várias alas lá dentro. Aqui, para citarmos aqui, por exemplo, vou citar até nomes, as pessoas são meus amigos e tudo. O Bosquinho Altamirim pertence a uma ala do PT, o Duda e o Pedro Cunha pertencem a outra ala. Então, tem diversas áreas. Tem PT dentro do PT. O PT é bem dividido nesse aspecto, né? Sim. Então, mas eu não sei nada de contestação à filiação do Paulo, não. Acho que você... Eu não ouvi esse boato, não. Você que tem me contado. Eu estou dizendo e vai saber em breve. Vamos para os recadinhos? Vamos lá nos recadinhos. Gente, nós estamos falando com o Zé Eustáquio aqui, pré-candidato a deputado estadual, a federal, desculpa, pelo PROS. E aí começa aqui hoje como pré-candidato. Ó, se vocês verem o Zé Eustáquio na rua aí, não precisa já começar a pedir emprego para trabalhar na campanha, não, que só poderá ser possível depois de julho da convenção, quando aí sim ele pode só ser ou não. 15 de agosto. 15 de agosto que ele pode falar, não, agora eu sou candidato e posso colocar a campanha na rua. É porque o pessoal... Eu falo isso, Zé, porque como a gente conversa muito com os políticos, as pessoas às vezes até acham assim que a gente tem uma amizade muito grande. E eles já começam a perguntar a gente. Falam, você fala com fulano lá, eu quero trabalhar, né? Então, a partir de 15 de agosto só que a campanha pode estar na rua, não é isso? Nesse momento, eu estou oficialmente filiado ainda à União Brasil. E disponível para ser candidato. Estou disponível para ser candidato. Agora, eu só estarei filiado no PROS depois que for mandada a relação para o PROS do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e o Tribunal aprovar. Certinho. Vamos aos recadinhos. Gente, pessoal, hoje está valendo lá do Big Lance, do 999751705. Está valendo um Portugal, um sanduíche Portugal com refrigerante lata e mais um hot dog especial. É 2 sorteios? São 2 sorteios. Leandro, como que o cara vai comer um hot dog sem refrigerante? É sério. Vai ter um refrigerante. Você se vira aí e põe. Ué, como assim? Vamos lá. Ué. E vai mandar para nós aqui também? Deveria. Você tá aberto aí hoje, Leandro. Você tem vergonha. Você abre agora de terça, você abre, né? Lembrando que o Big Lunch está em novo endereço, agora está em frente ali, o portão da faculdade, na rua Jaime Ramos, onde funcionava o antigo Bar da Rita, tá bom? Mas o telefone é o mesmo, 999751705. Mudou o horário de funcionamento, agora é de segunda a sábado, de 6h30 da tarde à meia-noite, certinho? Leandro podia pagar umas para nós lá hoje, não? Merecemos. Tá certo. Vamos para o recadinho? Vamos recadinho lá. Vamos lá. Cláudio Rodrigues, boa noite. Boa noite a todos. Zé, que bom você estar de volta na política. Deus te ilumine. Em nome do Cláudio Rodrigues. Grande abraço, Cláudio. Você é um amigo de primeira hora. Tem a Catiele Miranda, boa noite a todos. Ótimo programa. Parabéns, Eustáquio, por estar no programa respondendo a todas as perguntas e tirando nossas dúvidas. Tem a Aurora Pereira dando boa noite a todos. Tem também a Joana Costa. Parabéns e felicidade. Felicidade sempre, José Eustáquio. Abraço da Joana Costa. Obrigado, Joana. E tem o nosso amigo Felipe Fonseca. Alguém tem que ganhar, precisamos de um representante. Sim, precisamos de um representante, porque em 2014 nós tivemos 2 candidatos aqui na cidade, Elmir Nascimento e Zé Humberto, os 2 ficaram no meio do caminho. Depois, em 2018, nós tivemos o doutor Arnaldo Queiroz e o Zé Humberto, os 2 também ficaram sem ganhar a eleição. Porque eu sempre digo, se tivermos 2 candidatos, nenhum vai ser eleito. Inclusive, o senhor sugeriu que buscar algumas parcerias para candidatar, ter uma candidatura única. Procede? Não, eu entendo que nós temos que ter aqui Paz já teve uma representatividade política muito grande, né? Teve uma legislatura aí que nós tínhamos 3 deputados estaduais, o doutor Eli, Elmir Nascimento e Bernardo Rubinger. E tinha deputado federal, que era o Zé Mendonça, depois o Antônio do Vale, depois o Zé Humberto, né? Nós tivemos o Arlindo como vice-governador, como senador, como ministro, né? Como senador, tinha o Arlindo de senador, o Antônio de deputado federal, o doutor Eli de estadual. Porque na época o Elmir era prefeito. Nós tivemos o Berlândia tinha inveja de nós. Tinha, porque... E agora já tem 8 anos que nós estamos aí sem nenhum deputado federal e na Assembleia Legislativa o doutor Eli fazendo um trabalho lá de uma andorinha só, né?
Então, nós precisamos de um reforço na política, e eu sempre tenho dito, Patos precisava de lançar em 2, no máximo 3 candidatos a deputado estadual. Eu hoje estou escutando aí na rua, nas conversas, parece que 10 ou 12 nomes de candidatos a deputado estadual. Eu acho que no máximo 3 seriam o suficiente. Podia ser o doutor Eli mais 2, mas vamos respeitar o doutor Eli, o trabalho dele. E federal, um candidato. Perfeito. No caso, o senhor seja eleito, qual que é o projeto de imediato que o senhor tem em mente? Bom, a gente fica assim muito temeroso em certas coisas, porque vereador, legislativo, vereador e deputado, ele não precisa ter assim, projetos exclusivos, porque ele depende da aprovação. O executivo é que define isso. Então a gente tem uma linha de projeto, nós temos que trabalhar aqui por uma melhoria da saúde pública de Patos, uma melhoria na área da educação, buscar verba para melhorar a infraestrutura das nossas estradas vicinais, não só de Patos e de toda a região. Sim. E também fazer algumas ligações asfálticas aí importantes aí que precisam ser feitas, né? Mas assim, tudo isso nós vamos depender do executivo. O legislativo vai depender do executivo. Eu já fui prefeito, sei bem como funciona isso, então não adianta ficar mentindo para a população, que eu vou asfaltar daqui, para fazer uma duplicação daqui para Uberlândia. É mentira. Isso aí, uma duplicação dessa é cara, depende do executivo, e não é verba de um deputado só que vai fazer isso, não. É verba de bancada, a bancada de Minas. Pode ainda ser daí, Marcinho. Eu não vou nem entrar no. Eu vou deixar você falar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho Marcinho, nós vamos no comercialzinho para nós trocar as águas e ver se o Zé está sendo incomodado com o nosso vento do ventilador. E aí nós volta. Mas segue daí. Se tiver perguntinha, vai em frente aí. Tem mais gente falando boa noite lá. Ó. Vamos... Tem o Elismar Marcos. Meu amigo Zé Eustáquio, boa noite e boa sorte. O Elismar Marcos, mandando um abraço pro senhor. Boa noite. Prazer te receber, seu boa noite. Então podemos dizer que o senhor vai buscar, vamos dizer, alianças. Mas tem que fazer, porque se você chegar lá, uma andorinha só não faz verão. Já falei isso agora mesmo, doutor Eli, uma andorinha só não faz verão. Então, nós temos que buscar alianças lá e buscar recursos para a nossa região, né? Se nós não fizermos isso, não consegue nada. Então, especificamente, vamos lá, tem algum candidato específico a deputado estadual que você pensa em fazer uma posterior aliança? Por exemplo, o Brás Paulo. Não, nós temos que fazer uma campanha aqui em Patos, com o Brás Paulo, com o doutor Eli, com outro candidato que tiver, uma campanha em prol da nossa região, do desenvolvimento da nossa região. São todos candidatos que eu respeito, os nomes que estão aí colocados são nomes de respeito, são nomes que pretendem trabalhar para o bem da nossa região, e nós temos que fazer vamos dizer assim, uma palavra mais, um meio de campo, de maneira tal que a nossa cidade, a nossa região seja beneficiada. Ali a perguntinha através do Patos ao Vivo lá, ó. Não vai concorrer o Patos ao Vivo tá fora do sorteio, não pode não. Tem políticos da cidade já fazendo campanha para candidatos de fora. O que o senhor acha disso, Zé? Olha, o deputado Zé Humberto, quando foi eleito a primeira vez, fez uma campanha combatendo isso. Mostrando, naquela época eu me lembro, ele falava tal cidade tem, tal cidade tem, tal cidade tem, e Patos não tem. Então, nós temos que fazer esse trabalho aqui. Não é que aqui tem que fechar para candidato de fora, de forma alguma. Tem muitos deputados de fora aí de outras cidades que têm nos ajudado a mim e têm ajudado também aos prefeitos anteriores e está ajudando ao prefeito atual. Quem ajudou o senhor? Não é prefeito, ninguém te ajudou o senhor não, Zé. Quem ajudou o senhor? Ninguém ajudou o senhor na prefeito. Alguma verba veio, sim. Mas é micharia, Zé. Eu vi o senhor sozinho lá por 2 anos. Até questiono isso aqui, que agora apareceu um monte. Então o tal de Zé Vita aí, esse tá aí toda hora. Eu só tô vendo ele aqui agora. Eu não vi ele quando o senhor era prefeito. Você desculpa, mas tem coisa que não dá pra gente ficar fingindo, não. Eu sou a favor do seguinte: vamos correr com o candidato de fora aqui. Nós temos condição de fazer aqui, Zé. Tem sim. Não dá mais para nós ficar pedindo esmola. Nós vamos fazer uma campanha em cima disso, mostrando os candidatos da cidade e da nossa região, porque também a gente não pode ficar falando aqui, Donizete, o pessoal fala, tem que ser um candidato de Patos. Não, peraí. Quem sabe lá no Carmo Paranaíba tem um candidato bom? Eu não quero do Carmo, eu não voto no do Carmo, eu voto no daqui. Pois é, mas quem sabe lá no Carmo tem um candidato... Que use o Carmo, voto nele. De consenso. Não, pois é, mas um candidato de consenso aqui para representar... Não, se ele for bom, ele vai ajudar nós, independente de nós votar nele ou não. Ele é candidato a deputado federal? Mas nós temos que trabalhar pelo candidato nosso aqui.
Mas não é só Patos que existe no Alto Paranaíba, né? Mas eu vou insistir. Se alguém aparecer com um candidato de fora de mão dada aqui, nós vamos jogar tomate e ovo neles. Nós não quer. Tá. O povo não quer candidato de fora. Não, isso é bom para nós candidatos daqui. Eu, pelo menos, vou pregar aqui todo dia. Eu não quero candidato de fora. Se eu ver, eu mando, eu vou xingar o bicho, vaza. Só vem cá para pedir voto e soma. Inclusive tem que fazer uma estratégia para ver como é que vai ser essa aliança com os demais prefeitos da nossa região, né? Por sinal, ontem até eu recebi no WhatsApp uma figurinha, um desenho interessante. Uma pessoa pulando de um paraquedas e escrito assim: Patos de Minas não quer paraquedistas. Eu não aguento isso mais, não. Eu não quero saber mais. Eu vi isso ontem, coincidentemente. Gente, nós estamos falando com o Zé Eustáquio aqui, ele que é candidato ele é pré-candidato a deputado federal através do partido PROS, que se for homologado vai estar aí nas ruas, é um candidato de Patos de Minas. E a gente está aqui no Poder Paralelo nessa noite de terça-feira, 5 de abril de 2022, do século XXI, né? Obrigado muito ao Zé, que está sempre predisposto a vir cá. Vamos convidar outros pré-candidatos, que pelo que a gente andou fazendo a leitura aí, de início declarado, tem aí uns 3 possíveis, né? E a gente vai estar convidando para vir aqui. Se surgirem outros, a gente vai estar conversando também. Não, tá certo, é uma boa coisa que você faz. Conversar com todo mundo. Lembrando, gente, que nós estamos falando em nome do Posto Ken, Posto Água Limpa e Posto Terra Nova, também em nome do Big Lanche, da Farmalu e do Paiol, certinho? Ô meu amigo Nolasco, tem aí um comercialzinho para nós trocar água aqui? Porque hoje está brabo o calor aqui, vou te contar. Roda um comercialzinho aqui que já já nós volta. Você tá pronta pra isso? Em 2022, ela vai poder escrever a sua história. o governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Posto Terra Nova, localizado na Avenida JK. É mais qualidade. Lava Jato. Conveniência. Combustível garantido. Convênio com empresas e seus colaboradores. Posto Terra Nova. Faz parte da Rede Água Limpa e Posto Ken. Disque Farmalu 3822-5608. Disque Farmalu 3822-5608. A Sintropatos agora é Farmalu e continua atendendo os mesmos convênios. E nosso compromisso é com sua saúde. Menor preço, qualidade e entrega grátis. Farmalu, Rua Amazonas, em frente ao pronto-socorro do Hospital Vera Cruz. Disque Farmalu 3822-5608. Tá certo. Estamos de volta aqui. Nossa, nós tá tão sem moral com você que você nem põe mais a vinhetinha para nós voltar, hein? Estamos de volta aqui com o nosso Poder Paralelo dessa noite de terça-feira, 5 de abril, entrevistando o ex-prefeito de Patos de Minas e atual pré-candidato a deputado federal, José Eustáquio Rodrigues Alves.
Zé Eustáquio, nós estávamos falando com o senhor antes do intervalo, exatamente desse posicionamento de apoio, né? O senhor andar com quem eu vou. O senhor sendo candidato, nós sabemos que se houvesse uma canalização dos votos a um candidato somente de Patos, faríamos um com tranquilidade. Como isso não ocorre, num colégio eleitoral de 105 mil, Zé, mais ou menos? 112. Que votam os 80? Isso, que 75, 80. Que votam 75, 80. Teríamos que quase ter a totalidade desses votos, pelo menos uns 70% para eleger um daqui. Né? No caso do partido do senhor, de uma legenda menor. O senhor vai buscar, então, apoio com prefeitos de outras cidades. Com lideranças de outras cidades, sem dúvida. Quando o prefeito, o senhor não fez parte da Amapá. O senhor não acha que isso pode refletir na hora da busca desses apoios? O senhor acha que são outros prefeitos agora e isso não vai ser levado em conta? O fato do senhor não ter feito parte da Amapá quando prefeito. Essa pergunta sua é muito, muito boa, muito objetiva. Porque eu fiz parte da Amapá no início do governo. Depois nós deixamos. E deixamos por quê? A Amapá, antigamente, ela prestava um serviço muito grande para os municípios. Os municípios não tinham trator, não tinham caminhão, não tinham uma máquina. Então, a Amapá alugava para a prefeitura, a Amapá tinha máquinas e alugava para as prefeituras a preço mais barato. Hoje as prefeituras estão todas equipadas. Hoje não, na minha época já. As prefeituras estão todas equipadas, tem caminhões, tem máquinas, tem tudo. Então a Amapá vendeu as máquinas dela. Não tem, a Amapá hoje não tem mais nenhuma máquina, não tem mais nenhum caminhão. Eu entendia que a Amapá tinha que fazer uma prestação de serviço para os municípios através, principalmente hoje, de projetos. E quando eu assumi a prefeitura, tinha uma dívida de 2 anos que o município de Patos não pagava a Amapá. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pagar aqueles 2 anos e continuar para a Amapá e continuar pagando 20 mil por mês. E naquele momento que eu assumi a prefeitura, a situação financeira estava muito difícil. Tanto é que as pessoas falam na Amapá. A Associação Mineira de Municípios, que é a Amapá do Estado de Minas, vamos dizer assim, né? Amapá do Estado de Minas, eu somente filiei na Associação Mineira de Municípios no último ano de mandato. A Confederação Nacional dos Municípios, que seria, vamos dizer, a Amapá do país inteiro, eu não filiei nela. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a Amapá, ou atrasado e pagar 20 mil por mês, não tínhamos dinheiro para pagar a Associação Mineira de Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios. Então nós ficamos sem participação nenhuma nessas 3 entidades aí, a nível local, a nível regional, né, melhor dizendo, estadual e federal. Então você acredita que isso não vai ser um entrave? Não, isso aí a gente tem que conversar e explicar, né? Eu disse para você, eu procuro dizer a verdade, eu digo a verdade sempre nas entrevistas, para esclarecer as coisas para as pessoas tomarem conhecimento do que acontecia, né? E vou te dizer mais, a Emater, por exemplo, ela não foi embora daqui de Patos, porque no final nós fizemos um acerto com ela, nós também tínhamos uma dívida com a Emater e tinha que pagar mensalmente, porque a prefeitura paga a Emater mensalmente. Muita gente acha que não paga, paga sim. Mensalmente a prefeitura tem que pagar uma mensalidade para a Emater. E eu estava com dívida. Depois, no final, no último ano talvez de mandato, é que nós fizemos o acerto, com o parcelamento com a Emater e continuamos pagando. Só para passar para o Marcinho aqui, o senhor falou que a Amapá tinha um equipamento? Tinha. O senhor adquiriu uma máquina. O que o senhor adquiriu? Foi uma máquina de fazer asfalto? O que é? Uma usina móvel de asfalto. Cadê ela, Zé? Não sei. Mas ela está atuando? Porque o senhor não é prefeito, mas olha, o senhor é um cara assim. Porque tem muito buraco às vezes e eu não vejo a gente vê só o caminhão jogando. Ela não está mais? O senhor não está sabendo que fim levou a maquininha, a usina de asfalto? No último dia de funcionamento do barracão no meu período de governo, eu fui lá fazer uma visita pro pessoal lá. E a pessoa que olhava, cuidava da máquina, da usina móvel de asfalto, me chamou assim e falou assim, vamos ali para o senhor ver a menina dos olhos do senhor, como é que ela está. A usina estava lavada, limpa, lubrificada, tudo prontinha para colocar a trabalhar. Claro que ela não ia trabalhar no primeiro dia de governo do Luiz Eduardo Falcão, porque era um período chuvoso, janeiro, fevereiro, e ela não tem como trabalhar em época de chuva. Mas ela estava pronta para trabalhar. Segundo eu ouço dizer aí na rua,
que agora eles estão utilizando ela para fazer mistura de concreto, porque ela mistura a massa de asfalto e pode também misturar a massa de concreto. Mas o concreto é mais complicado. O concreto, ele, se não tiver uma limpeza boa, ele gruda, ele agarra, ele pode estragar. Mas eu não sei realmente, eu nunca mais vi a máquina, mas eles devem estar utilizando de alguma forma, segundo dizem, no concreto. O senhor entregou ela funcionando? Funcionando. Isso não vai acontecer, igual o senhor falou na época, que até conosco aqui, que tinha entregado as questões do problema da saúde lá, do Covid, as finanças da saúde, e que na época eram dos casos tranquilamente saneadas, mas posteriormente nós tivemos uma entrevista aqui e falou que não, que o caixa estava diferente, que estava... Isso não procede da época? Isso aí é o seguinte, no momento que você faz a transferência do governo, você é obrigado a fazer uma ata de transferência onde nessa você lê e ata, recebe como que está. Nessa ata você cita todos os valores nas contas existentes. O Estado que você está entregando. Então estava lá na ata lá, né? Agora, realmente houve, no início do governo, como muita gente, não foi só em Patos, imaginou que a pandemia tinha acabado e não tinha. Eu, quando deixei a prefeitura, tinham falecido até aquele momento, em 9 meses de pandemia, 104 pessoas. Depois, no período subsequente, hoje esse número já atingiu mais de 500, 550, 560, por aí. Mas não é culpa do prefeito, não, de forma nenhuma. De forma alguma eu culpo o prefeito. É a doença em si que mesmo porque eu entendo que o papel do prefeito que deixa a prefeitura, o ex-prefeito, ele não tem que ficar falando mal do prefeito que entrou, não, porque a gente sabe das dificuldades lá que tem lá. E nem o prefeito que está no cargo também tem que ficar se queixando do prefeito anterior, não, porque é uma circunstância. A gente pega, quando assume a prefeitura, você pega o ônus e pega o bônus. E você apresenta como candidato, porque você apresenta como solução, e não para dar explicação, né? Isso. Você tenta com a intenção de solucionar. Mas a situação é difícil, em geral. No geral né? Tá certo. Nós estamos falando aqui então, gente, com o Zé. Gente, lembrando que você pode continuar aí. Nossa enquete, vamos ver lá, que nós esquecemos da nossa enquete. Gente, nossa enquete, a pergunta é qual, Marcinho? Na sua opinião, Patos de Minas conseguirá eleger um deputado federal? Sim ou não? Até o presente momento, 86% sim e 14% não. Bom demais, mas para esse sim ser real, vocês têm que votar em candidato daqui. Não vote em candidato de fora. Pelo amor de Deus. Não vote candidato de fora. Você está refazendo o trem ou você tá ferrou com os números aí? Parece que apareceu de férias. Tem os dos dois. São 12 que tá no Facebook e no YouTube, né? Então no YouTube é que tá 86, ou essa aí é do YouTube? Essa é do Facebook. No Facebook lá tá 56-42. O pessoal do Facebook tá mais danado. 58% acha que consegue. E 42%. Aí, o Facebook, que é uma rede social bem popular, né, Zé? Já mostra um resultado que talvez aproxime mais com a realidade. Aqui no YouTube acaba que são as pessoas mais interessadas no tema da agora. No Facebook, quando a gente abre mais a pergunta, já aparece, já tem uma coisa. Você vê, 42% já não acredita. O que também preocupa, né, Zé? Preocupa, mas nós temos que... O nosso papel agora, como pré-candidato e depois, principalmente como candidato, é fazer com que essas pessoas acreditem, é mostrar para elas que existe a possibilidade, é mostrar para elas que os candidatos estão aí colocados e que estão fazendo um trabalho e que pretendem fazer um trabalho sério. Tá certo. Vamos os recadinhos rapidinho? Segue você. Lá, tem o Dário Rodrigues. Boa noite, Donizete, é o seu colega apresentador, depois embaixo ele fala, né, Márcio? Excelente programa, muito esclarecedor, e embaixo ele consegue. Na minha opinião, esse não tem nenhuma chance. O Dário deve ser... o Dário Rodrigues. Dário Rodrigues. Está dizendo que o senhor não tem chance. Talvez tenha chance um candidato de João Pinheiro que ele está apoiando. Ô, Dário, eu vou ter que prosear, você está apoiando o João Pinheiro aí. Tá certo. Gente, é a opinião. Com devido respeito ao candidato João Pinheiro. Né? Tá certo. A gente está vendo aqui. Fazendo isso e a gente colocou exatamente a pergunta do Dário, porque aqui a gente coloca mesmo, mesmo que a pergunta seja ofensiva. Essa não é. É o Dário Rodrigues, que até eu sei quem é o Dário Rodrigues. Dário Rodrigues, eu sei quem é. O Dário é o que eu tô. O Dário Rodrigues, que é também amigo meu, e conhece o Zé, conhece a gente, na opinião dele, o Zé não tem chance, né? E dessa vez identifica muito até com o que o candidato apoia também, né, Zé? Vê o cara falar, eu apoio fulano, então cabe a mim também achar que o outro não tem chance. O Dário tem as razões dele para apoiar. Para apoiar, tem que ser respeitado. Então um abraço para você, viu, Dário? Tá concorrendo aí o hot dog lá do Big Lanches e o sanduíche do Big Lanches, do 999751705. Daqui a pouquinho nós vamos sortear. Vou aproveitar o gancho que vocês falou da máquina, do asfalto.
A última vez que o senhor esteve aqui conosco, foi levantado uma polêmica sobre umas caminhas, o senhor recorda? Que fim levou? Não, aquilo foi uma coisa interessante, né? Como houve aí a pandemia e a gente é obrigado a gastar 25% da verba geral na educação, chegou no final do ano, como as aulas foram suspensas, houve um desespero total em todos os municípios para poder fazer despesa da educação para poder completar os 25% dos gastos. E nós compramos aquelas caminhas para as creches, para o Centro Municipal de Educação Infantil. Só que quando as caminhas vieram para ser entregue, descarregaram as caminhas na escola. Então na escola ela não tinha serventia nenhuma e não era para ela ficar na escola. Era para ela ficar no CIMEI, onde as crianças estavam deitando no colchão lá no chão e tudo mais, né? Então era para isso. Então depois eles esclareceram que viu que o objetivo não era aquelas caminhas para a escola e então a polêmica se deu porque as caminhas foram para a escola. Mas na época teve até um vereador que falou alto. O senhor não acha então que houve um oportunismo desse vereador na época? Porque era fácil saber, chegou lá e sabia, essas caminhas para onde? Não, para as creches. Não, o vereador estava iniciando o mandato dele naquela época, e no afã de mostrar serviço, no afã de fazer um trabalho bem feito para a comunidade, e foi chamado por alguém de uma escola, olha, essas caminhas chegaram aqui não tem utilidade nenhuma. E não tinha mesmo, a escola não tinha utilidade nenhuma. A utilidade delas era para as creches, para o Centro Municipal de Educação Infantil. Não, Zé, eu não acho que é afã de querer fazer bem feito. Nada. Como você é afã, Zé? Zé, você vai ser eleito vereador, o mínimo que você tem que ter é esclarecimento e conhecimento. E qualquer mané que chegasse lá, poderia só simplesmente saber, gente, peraí, essas camas chegaram aqui. Para qual finalidade que é? Lá, na hora que checasse os documentos, ia ver que essa Câmara... Eu acho que esse vereador da época, ele tentou aparecer mesmo. O senhor não sabe se fala, não, que o senhor é bonzinho, mas eu falo. Ele tentou aparecer. Para quem não sabe, o vereador é Vitor Porto. Ele tentou aparecer. Ficou claro isso. Ele entrou... Porque eu falo que é um afã de fazer um trabalho bem feito. Ele, por exemplo, ele começou a visitar os imóveis aí, para ver se o imóvel estava sendo bem utilizado, se estava fechado, por que o imóvel estava fechado, e não sabia de que alguns imóveis eram do Estado. Então ele visitou uns 2 ou 3 imóveis aí, foi lá, gravou, fez um videozinho, tudo direitinho, mostrando que aquele imóvel estava vazio e tudo, e o imóvel não era da prefeitura. Eu até falei com ele um dia, falei, Vitor, procura certificar de jeito aquele imóvel da prefeitura antes de você ir lá fazer a filmagem, fazer a reportagem. Mas ele... É porque ele é novo, é jovem, então não Zé, não, é porque queria aparecer. Desculpa, se você é vereador e não consegue separar nem o que é do Estado do município, você já está no lugar errado. Mas não vou nem perder tempo com você esse vê, o caso do CSU, por exemplo. Quantas pessoas já foram lá, fizeram reportagem no CSU? É um absurdo a prefeitura deixar isso aqui fechado. Aquilo não é da prefeitura. Lá nós sabemos que é do Estado. É do Estado. Mas já foi várias pessoas lá levantando essa questão. Mas aí, Zé, aí eu vou entrar numa questão que se tiver dinamismo na administração municipal, inventa alguma coisa, faz comodato com algum segmento, conversa com o governo do Estado, dá para zelar, Zé. Eu acho que também não tem boa vontade, porque o CSU hoje, eu vou te falar uma coisa, é muito triste. A gente assim, vê o CSU nos moldes que a gente vê hoje, eu acho que morar ali deve ser muito triste, viu, Zé, morar ali perto. Pois é, mas o caso do CSU, eu até posso falar um pouquinho mais? Pode. O caso do CSU é o seguinte, lá era do município. Passou para o Estado. Lá tinha um atendimento médico muito bom lá teve um telecentro montado lá, e depois, quando passou para o Estado passou aquilo para a Polícia Militar. Sim. Então a Polícia Militar ia colocar lá uma guarnição, lá, uma companhia, por assim dizer, lá para trabalhar lá. A Polícia Militar começou a reformar aquele prédio. Teve um problema entre a construtora e a Polícia Militar. O coronel Jarbas não concordou com alguma coisa que estava sendo feita na obra, lá não quis. Ele falou para mim, eu não vou assinar isso não, porque é um tipo de material que estabelece aqui, estão colocando o outro, então parou a obra. A obra parou, ele deve ter rescindido o contrato com a construtora, e aí o que aconteceu? Eu entrei com um pedido, a Polícia Militar devolveu o CSU para o Estado. O Estado, então, estava com aquilo lá. Eu pedi ao governador Pimentel a doação, a passasse aquilo para o município de novo. Ele concordou. Mas, como estava no último ano de governo, ele não podia fazer uma doação, porque a lei eleitoral proíbe. Ele simplesmente autorizou a prefeitura assumir lá.
Mas eu fui procurado pela Noemi Portilho, que é superintendente de saúde aqui da regional. A Noemi me procurou e falou, olha, nós estamos pagando aluguel ali na superintendência regional. O Estado está aí dando um trabalho agora de suspender, reduzir as despesas, tudo. Se concorda em devolver aquilo para nós montar a superintendência lá, eu falei, perfeitamente, não tinha problema nenhum, nós não tínhamos feito nada lá ainda. Então foi para... A última coisa que estava destinada era para ser a superintendência regional de saúde lá. Tá certo. Vamos recadinhos ali, Vamos seguir os recadinhos? Olha lá, já está quase indo na hora de nós ir embora também. Vamos lá, Hugo Messias. O que o Zé acha de 2 candidatos a deputado federal no mesmo partido? Seria uma união para, de fato, os votos de Patos fazer um deputado federal? Eu acho que pode atrapalhar. Aí depois ele falou que a pergunta é para todos nós. Na mesma cidade, no mesmo partido é complicado, né, Zé? Se bem que, se você pensar bem na legislação eleitoral, a legislação acaba somando um com o outro, né? Eu acho que atrapalha. Não, pois é, mas dentro do mesmo partido você soma. Se fosse partido diferente, até atrapalhava mais, né? Mas dentro do mesmo partido você soma, porque os votos que for para um candidato vai para outro, na soma geral. Certinho. O mais votado vai ser beneficiado. Ah, entendi. Aí a Maria Pereira chega ali. Voto em candidato daqui de Patos. Donizete tem razão. PT não. Me diz aí, Marcinho, o que achamos do PT? Eu particularmente acho uma merda. Não pode falar esse palavrão. Gente, nós mais uma vez, tá quase acabando o programa, nós fomos conversando. Lembrando que hoje, logo após o programa, nós temos aí o Esquenta Flashback do nosso amigo Cláudio Rodrigues. Já tá na área aí, né? Daqui a pouquinho o Cláudio Rodrigues vai estar aí com o Esquenta Flashback. E nós estamos aqui conversando com o Zé, gentilmente, tá sempre atendendo a gente, viu, Zé? E é bom que engrandece o nosso programa, eu fico muito feliz quando você vem cá. E que esse seu início de caminhada, né, que tenha sucesso com a aprovação do seu nome e que você faça aquilo que você acredite e que seja vencedor. Porque eu não acredito que, independente do candidato que ganhe, a gente sempre espera que faça um mandato voltado para nós. Conhecendo você, né, sua história, a sua experiência como prefeito em outros segmentos da sociedade, acredito que você também vai fazer um trabalho maravilhoso. Então a gente quer agradecer muito a você. Daqui a pouquinho, ao encerrar do programa, você vai ter essas palavras finais que nós vamos conceder, mas eu queria já deixar esse recadinho para você aí, do quanto nós temos admiração pelo senhor. Gente, o programa Poder Paralelo vai estar entrevistando posteriormente outros pré-candidatos. Vamos estar convidando aqueles que quiserem aqui vir, será um prazer. Alguns nós aperta mais, outros nós aperta menos. Tô brincando, aqui nós falamos do mesmo nível, né? As perguntas serão sempre direcionadas desse jeito. E a gente quer agradecer muito aos nossos patrocinadores, lembrando que daqui a pouquinho, o Nolasco, você já vai preparando aí nosso sorteio, porque, viu, Nolasco, prepara aí nosso sorteio que nós vamos sortear um sanduíche Portugal, lá do Big Lance, do telefone 999751705, em novo endereço, agora em frente ao portão da faculdade, no antigo Bar da Rita, mas a entrega do mesmo jeito. O funcionamento agora é de segunda a sexta a sábado, de 18h30 à meia-noite. Também em nome do Posto Ken, Posto Água Limpa e Posto Terra Nova, onde seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Lá tem convênio com empresas e aceita o cartão Valicard. Falamos também em nome da Farmalu, a Farmalu, que é a antiga Sintropatos, que fica ali em frente ao pronto-socorro do Hospital Vera Cruz. Na Farmalu tem o telefone, o Disque Remédio, que é o 38225608. Farmalu, um abraço para a Luana. E também, gente, ó, em breve nós vamos estar falando aí da ozonioterapia, tá bom? Abraço para a Sofia que está ouvindo, para a Cleude, para o Wellington, para todos vocês, também para a Isabela. Fechou? Até só um recadinho do Hugo Messias, ó. Pode marcar aí. O PROS vai fazer 2 federal em Patos e 1 estadual. Coisa boa. É o Hugo otimista. Eu tô tossindo aqui. Hugo Messias. Se você tossir, o cabo já sai de lá. Pronto para o sorteio aí? Pronto para o sorteio aí, meu amigo? Deixa no jeitinho. Marcinho, 1 minuto para você agradecer, que nós estamos em cima da hora mesmo. É verdade. Moçada, muito obrigado. Mais um programa. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Donizete, obrigado. Zé Eustáquio, que honra. Volte aqui mais vezes e boa sorte. Muito obrigado. Eu fico feliz de estar participando aqui com vocês. E é sempre um prazer estar aqui. Zé, alguma coisinha que você queira falar, que nós não indagou com você? Fica aí 1 minuto para você fazer isso. Tem alguma coisa que você deixou de falar? Não, eu queria ressaltar e agradecer, porque muita gente fala assim, mas você deixou o Democrata, deixou a União Brasil, que você estava lá afiliado há muito tempo. Então eu só tenho que agradecer. Pelo Democrata, pela União Brasil, naquela época não existia União Brasil, né?
Eu tive a oportunidade de concorrer 2 vezes ao cargo de vice-prefeito, fui eleito uma vez e a outra nós perdemos a eleição para o Pedro Lucas. Tive a oportunidade de concorrer a prefeito, então eu tenho que agradecer a todos os partidos, todas aquelas pessoas que nos ajudaram nessas 3 campanhas que eu falei, e dizer que eu tenho um respeito muito grande pelos dirigentes do partido e que até hoje eu sou o vice-presidente do partido, né? E o presidente é o Almir Nascimento, então eu tenho que agradecer ao Almir, a Beia, todos aqueles vereadores ali que participaram conosco ali, o Bartolomeu, o Vicente, Carlito, né? Enfim, não vou citar, tinha o Otaviano, tinha o Frequiani, né? Então, só agradecer mesmo ao partido pela acolhida que me deu. Tá certo. Meu amigo Nolasco, vamos lá o sorteio. Vamos começar pelo hot dog. Como é que chama o treinador? Hot dog especial e com refrigerante lá. É com refrigerante, porque não tem jeito de você dar um hot dog pra pessoa beber sem refrigerante. Então vamos lá, valendo o hot dog e o refrigerante lá do Big Lanches. Quem ganhou? Se sair lá, Marcinho, você lê o resultado. Aurora ganhou o hot dog e o refrigerante lá do Big Lanches. Valendo agora então o sanduíche. Sanduíche, Portugal e um refrigerante lá do Big Lanches. Cadê? Elismar Marcos. O Elismar Marcos ganhou lá o sanduíche lá do Portugal, lá do Big Lanches. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. O Hugo falou o que lá? No final já leu do Hugo, né? Encerra a enquete, por favor. Tá certo. A enquete, qual que é o resultado da enquete final lá? Dos 2 lugares lá, meu amigo. No YouTube, é isso aí, né? No YouTube, Patos ao Vivo, 88%, nós perguntamos. Na sua opinião, Patos de Minas conseguirá eleger deputado federal? 88% dos que estão lá no YouTube acha que sim, 12% não. No Facebook você tem o resultado? Não, né? Temos sim. Tem no Facebook foi um pouquinho mais apertado. 62% sim e 38% não. Tá, melhorou. Já melhorou depois daquela... Já convenceu alguns, né? É. Tá certo. Tá certo. Gente, vem aí, na sequência, vem o Cláudio Rodrigues com o programa Esquenta Flashback. E a gente vai encerrando por aqui, lembrando o seguinte. Você quer fazer diferente? Não há como fazer diferente se você começa a fazer as coisas do mesmo jeito. Então não adianta você reclamar aí de crise se você vai tomar banho e fica meia hora debaixo do chuveiro quente. Se você vai escovar os dentes com a torneira ligada, vai lavar vasilha com a torneira ligada. Então, se você quer mudar mesmo, fazer alguma coisa diferente, você tem que agir diferente. Senão não vai mudar nada. Um forte abraço a todos vocês, ficam com Deus e o programa Poder Paralelo volta na próxima terça-feira. A verdade dos fatos doa a quem doer. A opinião sem medo. Poder Paralelo.